Irmãos, fundamentação da fé cristã e o lúdico. Fundamentação da fé cristã. O objetivo aqui, irmãos, é falarmos da utilização do lúdico, a parte lúdica da igreja. Só que as pessoas confundem o lúdico com vamos brincar com as crianças. Vamos brincar de vivo ou morto, vamos brincar disso e daquilo. É uma festa do caqui. Todo mundo quer brincar com as crianças. E não é assim, irmãos, né? Quando nós vamos trabalhar aqui, é um processo lúdico de ensino-aprendizagem. Eu posso até brincar com o vivo ou morto, mas desde que faça parte da lição. Não é algo aleatório, que muitas vezes as pessoas querem fazer. Vamos brincar. Outro dia tiveram a capacidade de me ligar, irmãos. Irmão Luciano, é o senhor? Sou. Ligou. Irmão, já que o irmão trabalha com a Bíblia, com as crianças, 20 anos de experiência, o irmão tem uma história da Chapeuzinho Vermelho, que fica paralelo com a Bíblia. O que você responderia para essa criatura? Uma história da Chapeuzinho Vermelho paralelo com a Bíblia, irmãos. Então vamos lá, né? Como um bom assembleiano. Então, irmãos, pega a Bíblia e leva para um outro lugar e vamos trabalhar as histórias da Chapeuzinho Vermelho. Não existe, irmão, história acoplada a Chapeuzinho Vermelho, nenhuma outra, irmãos. É a Bíblia. Irmãos, nós temos tantas histórias na Bíblia para contar, para ensinar. Lá em cima nós temos um livro chamado 365 Histórias Bíblicas, uma para cada dia do ano. Irmãos, durante o período do ministério infantil, você não consegue contar todas. E a irmã quer contar a história da Chapeuzinho Vermelho adaptada à Bíblia. Irmãos, tem crianças que vão passar do 0 aos 12 anos, que é o comum na Assembleia de Deus, e vão lá para os adolescentes, que vai ter história que você não vai contar. Sabe por quê? Não vai dar tempo, em 12 anos. Não vai dar tempo. Sem contar que nós trabalhamos muito com as 10 mais. Quem conhece as 10 mais? Quem riu? As 10 mais, irmãos, é fato. Se eu começar a contabilizar aqui as 10 mais, são as histórias mais conhecidas, irmãos, as crianças estão carecas de saber. Sabe por quê? Porque o tio e a tia não quer ter trabalho. Ela quer contar a história que ela conhece, não que eu devo ensinar. Então as crianças passam 10 vezes por Jonas, 30 vezes por Daniel, 40 vezes pela criação, 280 vezes por isso e por aquilo. E detalhe, irmãos, não aprende, sabe por quê? Eu sou professor da escola pública. Paz, meus irmãos, as crianças crentes são todas enroladas por essa nova ideologia. Porque não é fortalecido o livro de Gênesis, não é fortalecido a criação, irmãos. As nossas crianças chegam a duvidar da criação. Isso eu vejo em sala de aula, dando aula do 6º ao 9º e o ensino médio. O ensino médio, então, irmãos, eu tenho um filho de pastor que faz o quê? Que defende todas as causas possíveis e imaginárias, que nós não vamos citar aqui os nomes, mas os irmãos conhecem. Defende, irmãos, filho de pastor da Assembleia de Deus. Não vamos falar de outro rebanho, vamos falar do nosso. Que está lá, irmãos, defendendo as causas, bandeira A, bandeira B, bandeira colorida, bandeira azul, amarela, e aí os irmãos sabem do que eu estou falando. Certo? Então, veja, nós temos que tem que ter raízes. Onde? No céu, irmãos. Profundas raízes, fortes, seguras, firmes. A nossa árvore é invertida. Quem fala isso é Josué Campanhã. Em planejamento estratégico, ele fala que a nossa árvore tem que estar nos céus, irmãos. Os nossos valores são valores do céu. Daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouquinho de cultura e valores do reino. Tem que estar no céu, irmãos. Outro dia uma criança, eu cheguei na igreja e ela sentou do meu lado e falou assim: tio, como é o céu? Se alguém perguntasse para você, irmão, como que é o céu? Para você, irmão, como que é o céu? Você não foi lá ainda. Como nós vamos falar de um lugar, irmãos, que nós não fomos ainda?
tem que ter intimidade com esse Deus, irmãos. Ele passa para nós, através do Espírito Santo, como é o céu. Irmãos, nós temos que sentir o céu perto de nós. Nós não estamos vivendo isso, igreja. Nós não estamos vivendo. Ontem uma irmã, não sei se ela está aqui, a missionária de Remanso, está? Cadê? Aqui. Tem presente de Deus para você, viu? Ela falou sobre as crianças na Bahia. Que é uma vivência que ela está tendo, que eu tive. E ela começou a falar e chorar, irmãos. Como ela consegue ver a questão espiritual na vida das crianças. A irmã está ali, depois os irmãos conversam com ela. É bom ouvir isso. Porque eu tive a mesma experiência quando eu fui no Nordeste, no Ceará, no meio do Ceará, irmãos. Crianças vendo, criança que não tem nem televisão em casa, vendo palhaço dentro de casa, pulando para um lado e outro. Demônio, irmãos. Quando nós chegamos na casa do menino, o menino estava só com short, estava muito quente. Quando nós entramos, ele pediu para nós sairmos. Aí eu e o pastor entramos, o outro pastor junto comigo, nós entramos para expulsar demônio da criança, irmãos. 8 anos de idade, cheia de demônio. E aqui, ninguém vê. Orar para a criança que está endemoniada, irmãos. Quem já viu criança endemoniada aqui, irmãos? Muito poucos. E pode perceber os mais velhos. Os outros não. Nós temos que orar, irmãos, termos vida de oração e Bíblia. Primeiro que a palavra liberta. Liberta. Mas nós temos que ensinar e orar e repreender, irmãos. Tem criança que só Jesus.